Como é bom viver no século XXI. É um momento de grande e constante inovação em tecnologia. Mesmo neste exato momento, você só pode estar assistindo a este vídeo porque ele está sendo transmitido em velocidades mais rápidas do que podemos imaginar por terra e oceanos diretamente para o seu dispositivo. Isso não seria possível há alguns anos atrás, ou seria? Neste vídeo, veremos de perto algumas tecnologias antigas verdadeiramente surpreendentes e enigmáticas. O Egito Antigo é sempre um excelente lugar para começar quando se trata de misteriosas relíquias antigas, e é por aí que vamos começar. Esta é uma escultura conhecida como o relevo de Dendera. Embora para muitas pessoas seja conhecida como as lâmpadas de Dendera. Localizadas abaixo do templo da deusa Hathor, as esculturas certamente parecem retratar antigas figuras egípcias segurando algo que parece fora do lugar. Com base apenas no formato, poderíamos afirmar que se trata de uma prancha de surf, o que seria bem estranho. E as formas no meio, seriam filamentos? Nesse caso, isso pode explicar por que parece haver fios saindo dos objetos como se estivessem conectados a uma fonte de alimentação. Simplificando, muitas pessoas pensam que esta escultura é a prova de que os antigos egípcios entenderam o conceito da lâmpada elétrica. Os egiptólogos, no entanto, insistem que se supõe que seja um par de serpentes erguidas nas folhas de um lótus. Não é o que parece, contudo supomos que isso faz muito mais sentido. Nenhum pesquisador, historiador ou arqueólogo jamais apresentou uma explicação mais satisfatória de por que os antigos gregos possuíam um dispositivo tão avançado quanto o mecanismo de anticítera. Apenas um item desse tipo já foi encontrado, e apareceu em um naufrágio grego de 2000 anos atrás. Não podemos nem concordar se devemos descrevê-lo como o primeiro computador do mundo ou um calendário antigo incrivelmente avançado alimentado por uma forma rudimentar de relógio. Este dispositivo foi capaz de rastrear com precisão o movimento de estrelas e planetas no céu. E os astrônomos antigos provavelmente tinham um uso para ele, mas sua presença em um navio sugere que também pode ter sido valioso para os navegadores. Se fosse esse o caso, então todos os navios gregos antigos deveriam ter um. Então por que só encontramos um? E por que os gregos tinham uma tecnologia tão avançada para sua época que nada nem próximo a esse dispositivo foi inventado por mais 1000 anos depois? Certamente, esse é um grande mistério, ainda sem solução. Toda vez que a bateria do seu celular fica fraca, você se pergunta por que as pessoas ainda não inventaram baterias mais eficazes e duradouras. Pare e pense no fato de que alguém na região agora conhecida como Iraque pode ter expressado pensamentos muito semelhantes sobre baterias há mais de 2000 anos. As baterias de Bagdá, como são agora conhecidas, foram desenterradas no país em 1838, deixando completamente perplexos os arqueólogos que as descobriram. Algumas pessoas se recusaram a aceitar a ideia de que são baterias, mas o que mais poderiam ser esses potes de barro, cada um contendo uma barra de ferro que foram deliberadamente embrulhadas em cobre? Um dos pesquisadores envolvidos na descoberta recriou as baterias em condições de laboratório para ver se seriam capazes de gerar e manter uma corrente elétrica, e elas foram. O ponto aqui é que a existência das baterias de Bagdá são um fato científico. Então eu me pergunto, o que nossos ancestrais estavam alimentando com eletricidade há mais de 2000 anos atrás? Você tem algum palpite? As palavras raio mortal evocam imagens de ficção científica nas nossas mentes. Eles são o tipo de arma que alienígenas usariam para atacar a humanidade. Mas será que os humanos já usaram essas armas séculos atrás? Arquimedes, que nasceu cerca de 2200 anos, tinha um design muito interessante para um raio da morte. Tudo que envolvia era um espelho gigante e um grande disco parabólico. E segundo seus cálculos, seria possível incendiar os navios inimigos usando apenas o calor dos raios solares. Mas, se ele conseguiu construir e usar essa arma, nós não sabemos. Contudo, é interessante que existem estruturas vitrificadas na Escócia que são difíceis de explicar de outra maneira. A vitrificação é o processo de aquecer algo ao ponto de transformá-lo em vidro e nem mesmo as pedras de um castelo ou de um forte não conseguem resistir à vitrificação. Uma temperatura superior a 1000 graus Celsius precisaria ser aplicada de forma consistente por horas em uma área focada, e um incêndio típico provavelmente não seria capaz de fazê-lo. Porém, há mais de 60 fortes na Escócia que parecem ter sido inexplicavelmente queimados de forma tão intensa que o raio da morte começa a fazer certo sentido. Dentro do Museu Britânico, você encontrará a lente de Nimrud, também chamada de lente de Layard. A palavra lente revela seu propósito aparente. É um pedaço de vidro que melhora o foco da mesma forma que os óculos ou uma lupa. Algumas pessoas até pensam que foi construído explicitamente para esse propósito. Isso seria incrível quando você leva em conta o fato de que a lente tem mais de 3.000 anos.
É improvável que o conceito de tratar os problemas de visão das pessoas tivesse ocorrido a alguém naquela época. Portanto, se isso realmente é uma lente, é mais provável que tenha sido usada para iniciar fogueiras. Mas, vale a pena notar que nem todo especialista que o avaliou acredita que tem um propósito prático. A lente é feita de cristal de rocha, que era um material decorativo popular da época e, portanto, pode ter sido apenas uma peça de mobília ou decoração, e o fato de poder ampliar as coisas deveria ser considerado apenas um acidente durante o processo de fabricação. Ao contrário de algumas das tecnologias antigas que discutimos até agora, o pilar de ferro de Delhi não está escondido em um museu ou mantido fora de vista. Seria difícil escondê-lo em qualquer lugar, já que tem mais de 7 metros de altura e, sendo feito de ferro, é muito pesado. Até aí, nada de surpreendente, é um pilar de ferro bem alto e pesado. O mistério aqui é a sua tecnologia, afinal trata-se de um pilar de ferro com mais de 1500 anos. Criar gigantescas obras de aço era possível para as pessoas da época, mas, por que ele não mostra nenhum sinal de ferrugem ou desgaste quando todos os prédios e estruturas muito mais jovens ao seu redor mostram? Especulam-se duas respostas. A primeira é que o pilar, que também é conhecido como pilar Ashoka, é feito de um metal incrivelmente puro. A composição é de cerca de 98% de ferro. Aqueles antigos metalúrgicos indianos fizeram um trabalho realmente incrível. A segunda é que o pilar também pode ter uma camada acidental à prova de ferrugem. Especialistas acreditam que o pilar foi soldado dentro de um forno a carvão, mas que continha uma combinação química estranha provavelmente causada pela umidade, sobras de outros metais e cal, resultando em um revestimento que cobre todo o pilar, tornando-o invulnerável à ferrugem. A taça de Licurgo seria considerada bela, independentemente do período da história em que foi construída. O fato de ter 1600 anos só aumenta o charme, além da habilidade interessante de parecer mudar de cor dependendo das condições de iluminação do ambiente, tornando-se praticamente milagroso. Mas, isso não é um milagre, nem é uma obra de tecnologia futurista. É simplesmente o resultado de um trabalho fenomenal em vidro. A taça Licurgo é feita de vidro dicróico, que funciona aceitando ou refletindo partículas de luz, e portanto, aparecendo com uma cor diferente dependendo do tipo de luz que é mostrada e de onde vem essa luz. Acenda uma luz atrás do vidro e ela parece ser vermelha. Faça a mesma coisa pela frente e de repente fica verde. Os antigos romanos não teriam a menor ideia de por que o vidro dicróico funcionava da maneira que funcionava. Mas isso não importava. Bastou para eles conseguirem ver e entender que dava certo e podiam fazer coisas lindas com ele. Impressionante, mesmo nos dias de hoje. Você já ouviu alguém falar sobre os bons e velhos tempos em que você não precisava trancar a porta porque ninguém sonhava em entrar na sua casa e roubar alguma coisa? É um absurdo, as pessoas sempre tiveram fechaduras em suas portas. Mesmo os antigos egípcios os tinham 4.000 anos atrás, e elas podem ser ainda mais antigas. As fechaduras egípcias provavelmente não resistiriam a um bom empurrão ou chute forte, embora fossem feitas de madeira, assim como a chave. Imaginamos que a deformação da madeira teria sido um problema, assim como as chaves que se quebram dentro das fechaduras nos dias de hoje. A fechadura egípcia não era mais que uma peça de madeira com fendas e orifícios perfurados. Um dispositivo separado preso à porta tinha pinos que se encaixavam nos orifícios, e assim mantinham a porta trancada. A grande e pesada chave de madeira levantava esses pinos dos orifícios quando era girada para dentro da fechadura, e assim, abria a porta. Você provavelmente pensa nas portas automáticas como uma invenção recente. Afinal, como uma porta saberia se estávamos lá, a menos que um sensor de presença estivesse ativo para avisá-la, ou se uma câmera registrar a sua chegada? A resposta, ao que parece, está na pressão da água. Heron de Alexandria projetou as primeiras portas automáticas do mundo há 2000 anos, incluindo a água no centro de seu design. Você já ouviu a frase fumaça e espelhos antes, mas as portas de Heron eram mais um caso de vapor e roldanas. Uma esfera vazia seria preenchida com água com 2 tubos colocados dentro dela. Abaixo da bola havia um caldeirão que precisava ser aceso por mãos humanas para iniciar o processo de aquecimento. À medida que o ar na esfera esquentava, a água era empurrada para um balde, e o balde puxava uma corda que então abria as portas. O único problema era que você teria que saber que alguém estava chegando, para abrir as portas para eles. Se você é fã do som emitido por um órgão, pode se surpreender ao saber que na verdade está ouvindo um instrumento musical que tem suas origens no século III a.C. O primeiro órgão de tubos do mundo foi criado pelo inventor grego Ctesíbio de Alexandria, que batizou sua invenção de hidráulis. Como o nome indica, a água estava envolvida no processo. O inventor se cansou de tentar tocar flauta usando vento gerado mecanicamente.
O hidráulis era um conjunto de tubos posicionados em uma caixa de vento, que por sua vez estava ligada a um reservatório de vento cônico. O ar seria fornecido por meio de um par de bombas e o baú seria enchido com água para manter a pressão do ar e assim garantir a consistência do som. Se a pressão do ar caísse, a água subia e comprimia o ar, e então o órgão mantinha seu volume. Sua invenção inicial baseava-se em teclas, mas ele também fez modelos do órgão, que eram tocados por uma série de controles deslizantes. Cada um deles ajustaria a pressão do ar para criar um novo som. Este dispositivo chinês parece algo místico e antigo. Ao olhar para ela, fica-se com a impressão de que, se ela fosse aberta, os espíritos malignos poderiam escapar. No entanto, eles não vão. Na verdade, você pode encontrar dentro dele um vinho antigo bem gelado, apesar de se parecer mais com um baú de tesouro. Esta é na verdade a primeira unidade de refrigeração do mundo. Os antigos chineses eram obcecados em impedir que seu vinho esquentasse demais durante os meses de verão. Então esta foi a solução para o problema. Ele é feito de bronze e dentro dele há duas camadas com uma lacuna entre elas, e cheias de gelo para manter tudo dentro bem frio. O exemplar mais antigo que os arqueólogos conseguiram encontrar até agora data de quase 2.500 anos. Essa era uma ideia tão boa e eficiente para a época que métodos alternativos de refrigeração nem sequer foram considerados até o século XVII. Difícil pensar na vida sem as alternativas de refrigeração que temos hoje. Aqui está outra invenção notável dos chineses, um precursor básico da bússola, que eles começaram a usar no século III, e continuaram usando até o século XIII. O mais notável é que seu sistema não continha nenhum ímã envolvido. Essa ferramenta, conhecida como carruagem que aponta para o sul, não pretendia ser a única maneira para que os antigos chineses encontrassem seu caminho, mas, sim simplesmente um guia útil. O proprietário do dispositivo simplesmente colocaria a mão da escultura apontado para o sul no início da jornada, e uma série de engrenagens diferenciais dentro do dispositivo garantia que não importava quantas vezes o virasse ou mudasse de direção durante a jornada. O dispositivo continuaria apontando para o sul, sempre. O estilo e o design das carruagens mudaram consideravelmente ao longo dos anos, mas vários textos chineses antigos ainda existentes nos dizem muito sobre seus mecanismos internos. Eles nem sempre eram precisos porque eram propensos a erros do operador humano, mas estavam anos-luz à frente de qualquer outra coisa disponível na época da sua invenção. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e aproveite para assistir novos vídeos no meu canal que estão aparecendo na tela agora. Muito obrigado por assistir, e te vejo na próxima, até mais!